Olá, meu nome é Maria Catarina e eu irei fazer uma apresentação agora para o Computer on the Beach 2021 sobre o projeto Uma Proposta Open Source de baixo custo para proteção e geolocalização de bebês em veículos automotores, conhecida como Safe Baby. Os autores desse projeto sou eu, Maria Barbosa, o professor Anderson Queiroz, o Anderson Lira, professor Kelvin Dias e Eduardo Oliveira. Os veículos automotores, quando estacionados ou parados por alguma causa de acidente, podem representar ambientes que ameaçam a vida de bebês ou crianças. Isto quando nós levamos em consideração que estas estão presas às suas cadeiras de transporte, ou seja, as crianças localizam-se fixadas às cadeirinhas. E nós podemos notar pela figura 1 que em um dia, em pleno sol, à medida que a temperatura da cabine, ou seja, à medida que a temperatura interna do veículo se eleva, a temperatura do corpo humano também se eleva. E nós sabemos que a partir do momento que o corpo humano chega a uma temperatura superior a 40 graus, isso passa a ser um risco para ele, para a saúde dele. E anualmente, nós podemos nos deparar com diversos relatos nos noticiários sobre casos de bebês ou crianças que falecem quando são esquecidas dentro de veículos. Isso se dá por qualquer razão. O corre-corre do dia a dia, cansaço extremo. E tendo em vista que as crianças têm uma capacidade fisiológica diferente dos adultos, isto se dá de que forma? A criança ela faz troca com o ambiente de maneira muito rápida, ou seja, o corpo dela sobreaquece de uma maneira muito rápida, tendo em vista que o mecanismo de transpiração dela é mais lento, ou seja, o processo de resfriamento do corpo dela se dá de uma forma mais lenta. Então, essa elevação drástica na temperatura apresenta grande risco para a criança ou para o bebê. E quando a variação de temperatura não é a causa da morte da criança, o aumento da quantidade de CO2 pela nova renovação do ar pode vir a causar desmaios e até falecimento por asfixia devido a essa não circulação do ar. Então, esta proposta buscou uma solução para evitar e minimizar tais incidentes, baseando-se num conjunto de medidas e ações no veículo e na comunicação com os responsáveis. Então, o nosso objetivo é desenvolver um sistema open source de baixo custo para controlar o veículo e notificar o responsável, visando evitar ou minimizar ao máximo tais incidentes, garantindo sempre a segurança de bebês que por qualquer motivo possam vir a ser esquecidos dentro de veículos. Nossa metodologia para atingir tal objetivo foi a seguinte: nós fizemos um levantamento da problemática, ou seja, quando a criança ela é esquecida dentro do veículo, ela fica exposta a alguns riscos. E nós categorizamos 3 riscos, que é a chance de hipertermia, devido ao aumento excessivo da temperatura interna do veículo, desidratação e asfixia, devido à não renovação do ar. Então, para minimizar, não é, esse risco, para fazer com que esse risco atinja a criança, ou melhor, não atinja a criança, ou atinja a criança de uma forma que não venha a prejudicar a mesma, então nós propomos abaixar os vidros elétricos, permitindo a circulação de ar, para fazer com que a temperatura ela diminua e fazer com que, com a renovação de ar, exista a situação na qual o CO2 não vá causar asfixia na criança. E caso o pai ainda esteja na proximidade ou tenha alguém próximo, nós iremos fazer com que haja o acionamento da buzina e do pisca-alerta para saber que existe alguma coisa errada naquele veículo. Caso o pai já esteja muito longe e a criança continue dentro do veículo e não tenha ninguém por perto, escutando a buzina ou vendo o pisca-alerta, nós fazemos o envio de mensagens para o responsável ou para os números previamente cadastrados. A partir da determinação das medidas preventivas, nós criamos a lógica de funcionamento do circuito, do sistema, e a partir da lógica nós prototipamos o sistema. E para validar o protótipo, nós fizemos algumas simulações.
O algoritmo ele funciona de uma forma muito simples. A partir do momento que a criança é colocada na cadeirinha, o sistema entra em funcionamento. Então, o microprocessador, a partir desse momento, vai verificar o estado do carro, se o carro encontra-se ligado ou desligado. Enquanto o carro se encontrar ligado, nós vamos continuar verificando até o momento que o carro seja desligado. Nós pensamos da seguinte maneira: a partir do momento que o carro é desligado, o pai irá se afastar do veículo, então a criança tem de ser retirada da cadeirinha. Se a partir do momento que o pai desligou o carro e retirou a cadeirinha, quando nós formos verificar, a cadeirinha vai estar vazia e o sistema ele não irá atuar, ele será interrompido. Caso a cadeirinha continue sendo ocupada pela criança, nós iremos medir a temperatura interna e, baseando-se no gráfico apresentado na figura 1, nós iremos determinar um tempo para que a criança seja retirada. Caso contrário, nós iremos acionar as medidas de controle, as medidas preventivas. Em paralelo, enquanto nós realizamos a contagem, nós verificamos se a criança continua presa ao veículo. Se ela se encontrar, nós continuaremos contando este tempo até que ele se acabe. Caso contrário, se ela ser retirada, o sistema será interrompido. Numa situação em que o tempo acabou e o pai não retirou a criança, nós iremos fazer com que as medidas preventivas entrem em ação, ou seja, o vidro seja abaixado, o pisca seja acionado e nós enviamos a primeira mensagem avisando a localização e a temperatura interna do veículo para o pai, notificando a situação da criança. A partir disso, nós calculamos um novo tempo para ficar enviando repetidas notificações para o pai até que a criança seja retirada da cadeirinha. Quando a criança finalmente é retirada, nós enviamos a última mensagem, a mensagem M3, comunicando que a criança está segura. A partir da lógica, nós determinamos os componentes que viriam atender o nosso sistema. O Arduino Uno foi usado como microprocessador para fazer esse gerenciamento das entradas e gerar saídas que nós estávamos buscando. O LM35 foi utilizado como sensor de temperatura, que captura a temperatura ambiente a cada 3 segundos, que também foi determinado previamente. E o gráfico apresentado na figura 1, ele se baseia no LM35, para que houvesse um alinhamento na questão do monitoramento da temperatura. Os sensores, a chave microswitch e o sensor ultrassônico foram utilizados para verificar se a criança está presa à cadeirinha. E o SIM 808 foi utilizado para determinar a localização do veículo e fazer o envio das mensagens pré-determinadas pelo sistema. Aqui nós podemos ver o esquemático do circuito. A partir do esquemático, nós fizemos a montagem do protótipo. O protótipo ele foi dividido em duas partes. A parte do sistema, o protótipo do sistema, que fica localizado no veículo, e uma parte que fica localizada na cadeirinha, onde a gente verifica se a criança está presa, se ela não está. E aqui nesse retângulo vermelho foi onde nós posicionamos o LM35. Após toda a prototipação do circuito, nós realizamos a instalação do protótipo no veículo. O veículo utilizado para a simulação foi o Renault Kwid, mostrado aqui na figura 7. E para que nós colocássemos o sistema dentro do veículo, nós fizemos todo um estudo sobre o sistema elétrico do veículo para que pudéssemos fazer as devidas ligações. Como vocês podem ver aqui, nós temos diversos fios que são conectados ao carro para que as medidas preventivas entrem em ações. E nós fizemos alguns testes com cenários pré-determinados, colocando a criança em diversos tipos de perigos e vendo se o sistema ele seria atuado ou não. E com isso, nós conseguimos um resultado satisfatório. O sistema ele se mostrou eficaz para todos os cenários que nós colocamos ele para funcionar. Para encerrar, eu gostaria de mostrar um vídeo sobre o funcionamento do sistema.
Bom, e com isso nós podemos ver todo o funcionamento do sistema e eu encerro essa apresentação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e fico aberto agora para perguntas.